Vamos para mais uma questão aí, então. A questão 38 do simulado da UERJ de 2019. A questão 38 fala assim, vamos para o enunciado dela. Pessoas com varizes nas pernas frequentemente utilizam meias elásticas para aliviar a sensação de peso nos membros inferiores. Esse alívio decorre da colaboração da ação das meias com um processo presente nas extremidades do corpo de. Então ele está falando aqui daquelas meias que às vezes pessoas com varizes, pessoas que passaram por uma operação, por um parto, alguma coisa, utilizam aquelas meias que pressionam. Elas também são chamadas de meias de compressão. E aí, então ele está falando o que que essas meias elas fazem que colabora para esse alívio da sensação de peso nas extremidades do corpo. Então, essas meias elásticas, chamadas também de compressivas, vou botar aqui com meias compressivas ou elásticas, elas realizam pressão na perna para melhorar a circulação sanguínea. Então, ela é indicada na prevenção de varizes e algumas outras doenças e também para evitar, às vezes, uma formação de um coágulo, alguma coisa assim. Então, vamos para as opções aqui. A opção letra A. A opção letra A fala redução da pressão linfática. A pressão linfática, a circulação linfática, ela é responsável pela absorção, por exemplo, de detritos, pela absorção do sangue, de macromoléculas que as células produzem durante o seu metabolismo. E ela consegue realiza difusão pelos capilares e, e alimenta algumas células próximas e acaba que retorna para dentro, e uma parte desse líquido do sistema linfático retorna para dentro do sistema circulatório através dos capilares linfáticos. Então, é, essas meias elásticas, elas não têm influência na pressão linfática. Ela não vai reduzir a pressão linfática, porque a pressão linfática, ela ocorre, ela não é influenciada, na verdade, por essa compressão que essas meias dão. Porque você usando as meias ou não, vai haver uma pressão linfática que vai estar absorvendo esses detritos. Poderia até aumentar a pressão, porque você comprimindo a sua perna, por exemplo, vai aumentar a pressão dos capilares e vai passar mais sangue. Então, se ela vai passar mais sangue, vai aumentar a pressão linfática. Não ia nem reduzir. Aí a gente vai para a opção B, retorno do sangue pelas veias. Faz um pouco de sentido, porque a gente está falando de extremidades do corpo. Se a gente está falando de extremidades do corpo, a artéria não chega a essa extremidade, são veias que chegam nessa extremidade. E as veias levam o sangue e retornam com sangue também no sistema circulatório. Então, se a gente aperta as pernas, por exemplo, se a gente usa essas meias elásticas, ou seja, essas meias compressivas, porque realizam compressão, a gente está colabora com o retorno do sangue pelas veias, porque apertando as pernas aumenta a pressão. Aumentando a pressão, o sangue ele consegue voltar dessas extremidades, no caso do pé, ali da parte inferior da perna e tudo, com maior pressão, então com maior facilidade. Então, esse retorno do sangue pelas vias é facilitado pelas meias elásticas, o que gera uma sensação, um alívio, uma sensação de peso, um alívio na sensação de peso, por causa desse retorno do sangue pelas veias que é facilitado pela compressão das meias elásticas. Então, a princípio, é a B. Letra C. Contração das paredes das artérias. As artérias, como eu até comentei aqui na opção B, elas nem estão presentes nas extremidades do corpo. Quem está presente são as veias. Então, não vai haver uma contração nas paredes das artérias. E a letra D, troca de substâncias entre capilares. Isso aqui vai ocorrer independente do uso da meia elástica ou não. A meia elástica, a compressão que a meia elástica vai gerar não vai influenciar significativamente na troca de substâncias entre capilares e não vai ser isso que vai gerar esse alívio da sensação de peso.
Então, a gente fica como a resposta correta mesmo a letra B.